Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje nossa convidada é a terapeuta doutora Mariana Grola. Mariana, é um prazer tê-la aqui conosco e podemos falar sobre um assunto que acredito que é novidade para muitas pessoas, que é a acupuntura sem agulha. Olá, gratidão pelo convite mais uma vez. É sempre um prazer poder falar sobre esses assuntos um tanto pertinente, né? E a acupuntura emocional é um tema muito interessante para ser Acredito que é uma novidade para muitas falado, pessoas, né? sim. E muitas pessoas precisando ter esse conhecimento. E é um prazer estar aqui e falar a respeito Prazer desse é assunto. nosso. Mariana, então nós vamos falar você vai comentar conosco, com nossos telespectadores a respeito da acupuntura emocional sem agulhas. O que vem a ser isso? Olha, os chineses já há muitos anos, milhares de anos, né, atrás, quando eles percebem que entende o fluxo de energia, os 5 elementos da medicina chinesa, eles também percebem que o ser humano ele é emocional. Todas as emoções que ele vive de medo, raiva, alegria, esses sentimentos eles geram desequilíbrios energéticos no nosso corpo. E, consequentemente, algum tipo de doença, alguma patologia? Sim, depois do sentimento, se você tem um sentimento de mágoa, por exemplo, e você experiencia um momento de dor muito grande e você fica com esse sentimento dentro de você, a partir desse sentimento, ele é como se ele bloqueasse um canal de energia do nosso corpo, do meridiano do pulmão ou de um outro meridiano, né? E Certo. você passa a manifestar desequilíbrios energéticos, primeiro de tudo, e depois vem a doença. A doença ela ocorre depois de muito tempo, não é de um dia para o outro. E uma curiosidade, nesses desequilíbrios energéticos que você acabou de citar, a pessoa sente alguma coisa? A pessoa tem como procurar ajuda, né, nessa fase ou não? Ela deve procurar ajuda. Se ela Mas, tipo assim, ela sente alguma coisa, manifesta alguma coisa na pessoa ou não? Ela vai manifestar, por exemplo, uma pessoa que tem uma mágoa muito grande, ela começa a ter sintomas de depressão, ela começa a ter sintomas de não querer mais se socializar, ela começa a ter sintomas de transpiração profunda, às vezes à noite, ela começa a ter uma infinidade de sintomas sutis que ela deve procurar Que uma às ajuda. vezes não dá atenção para aquilo, né? E de repente é ali que está Isso, começando a desencadear esse alguma nova doença, desequilíbrio, alguma essa nova nova patologia, doença. não é Que até verdade? então essas sintomatologias apresentadas no nosso corpo físico, se você vai às vezes fazer um exame para ver o que você pode estar tendo, que nem uma depressão, não se comprova ela numa. Não tem exame de laboratório, Não não tem tem exame de raio-x, não tem laboratório que se ultrassom, não é? comprova o que é que está causando essa depressão. Né? Exatamente. Já o nosso olhar da medicina chinesa, nós vamos assim, eu vou olhar, examinar a língua da pessoa, eu vou ver que tem um desequilíbrio energético numa área do órgão tal que está apresentando. Certo. E quando eu sei que é o órgão que está manifestando esse desequilíbrio energético, eu também já posso antecipar e perguntar para essa pessoa que está me procurando se ela tem alguma experiência dolorosa em relação a algo e ela tem um sentimento de dor em relação a uma situação que ocorreu. Às vezes uma perda grande, Um né? falecimento de um ente querido, ou às vezes coisas até mais graves como abuso, perda de um ente querido, ou até mesmo uma pessoa assim, você conviver com pessoas que destroem muito a sua autoconfiança, pessoas que são muito duras, que te cobra muito, que exige muito, que às vezes ridiculariza você, isso vai minando o seu potencial. E chega uma hora, né, que Chega uma hora que você fica com mágoas, com ressentimentos e você fica impotente impotente, é isso de mesmo. reagir e fazer algo a respeito. É onde entra esse trabalho. Mariana, o que vem a ser os meridianos? Então, os chineses, quando eles estudaram
e compreenderam todo esse fluxo de energia no corpo humano, eles começaram a detectar e perceber que tinham um fluxo de energia acontecendo imaterial, que eles denominaram como canais de energia ou meridianos. Esses meridianos, eles estão conectados a cada órgão. Cada um tem uma natureza yin e o outro yang. Por exemplo, nós temos os elementos, os 5 elementos. Por exemplo, o elemento água, que é o rim e a bexiga. O rim vai ter uma energia de natureza yin e a bexiga de natureza yang. Um concentra energia e o outro faz a energia circular. E esses canais de energia, eles que sustentam a estrutura energética do nosso corpo. É como se fosse um prédio, né, que você tem toda a fiação para levar as luzes, né? E você acender as luzes, que é a energia que ilumina o ambiente. São os condutores, né? São os digamos condutores assim. elétricos. Né? Exato, os condutores elétricos. Doutora, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje com a terapeuta doutora Mariana Grola. Mariana, vamos explicar para os nossos telespectadores, né, como que essas emoções negativas podem bloquear os meridianos. Como eu havia dito, né, os meridianos, ele é como a fiação que leva a energia, né? Certo. E quando você tem uma emoção, um trauma, digamos assim, não necessariamente um trauma, mas quando você experiencia algo, que você experiencia dor, e essa dor ela tanto pode ser emocional como física, e quando ela é física, tem que existir um grau de inconsciência, seja ela parcial ou total. Então, o que é exatamente isso, né? A emocional é quando eu posso gritar com você, ficar brava com você, né? Ser rude com você e falar coisas que você fica afetado emocionalmente. Acaba desagradando a pessoa. Acaba desagradando, eu posso ficar com raiva de você. Exatamente. Eu posso ficar muito triste com você, magoada profundamente. Essa mágoa, na hora que isso ocorre, é como se ele rompe o canal de energia. O fio quebra. Quebrou o condutor de energia. Quebrou o condutor de energia e a energia deixa de circular. Quando ela deixa de circular, é onde começa a ter os bloqueios energéticos e lá na frente eu vou ter um problema de saúde. E há possibilidade de desbloquear, digamos assim, com a acupuntura emocional? Sim. A acupuntura emocional é como se ela tivesse dentro dos canais de energia, em todos eles nós temos vários pontos que nós trabalhamos, desequilíbrios energéticos. Quando você coloca uma agulha, né, é como se você estivesse estimulando esse ponto, consertando o interruptor que o fiozinho soltou, né? Certo. Saiu a solda e você vai lá e você com o soldador, você conserta, coloca o fio de novo e a luz volta a acender. É a mesma coisa. A proposta da acupuntura, ela se faz da mesma forma. Então, eu vou e conserto essa fiação, ou o fio pode só estar descascado, né? A emoção... Só não pode dar choque, né, Mariana? Só não pode dar choque. Mas o fio pode estar descascado e ele começa a dar curto, né? E a acupuntura emocional, ela vai arrumar esse fio que está descascado ou dando curto ou até mesmo rompido. Então, nós temos pontos que eles específicos que você, através de estimulações sutis, você estimula esse ponto e você vai tomando consciência da experiência dolorosa e você vai trabalhando toda a questão emocional que está ali naquela experiência dolorosa. Bom, e vamos comentar então um pouquinho, se você puder, né, o que se pode tratar com a acupuntura emocional? Quando você pensar em relação ao que se pode tratar, eu diria tudo. Tudo. Absolutamente tudo. Desde um trauma de medo de dirigir, um trauma de medo de se apresentar perante o público, uma depressão, uma síndrome do pânico,
uma asma, um problema de tireoide. Por exemplo, Qualquer você questão. comentou agora um exemplo da depressão. A pessoa que está em uso, né, de medicamento, em tratamento para depressão. Sim. Você faz um tratamento paralelo, você pede para a pessoa parar de tomar o medicamento ou gradualmente a pessoa vai diminuindo esse medicamento? Uma curiosidade que eu acredito que muitas pessoas gostariam de Sim, é saber. importante até. No geral, nós fazemos uma avaliação para ver o que está acontecendo exatamente com essa pessoa. Às vezes a pessoa ela está já apresentando desequilíbrios energéticos no corpo físico e apresentando sintomas de doença já, né? Nós não costumamos dizer que nós não tratamos a doença, mas nós tratamos o doente, a pessoa doente, né? E aí nós vamos olhar para a questão emocional. Antes nós vamos dar uma dietoterapia, recuperar o organismo dessa pessoa para fortalecer ele. E num segundo momento eu peço para a pessoa vir para nós trabalharmos as questões emocionais. Ela já está fortalecida, tomando uma fórmula, alguma vitamina, algum mineral para fortalecer, vai depender de como que foi feita essa avaliação. Certo. E o que é interessante essa pessoa estar suplementando o organismo dela para fortalecer. E num segundo momento nós vamos trabalhar a questão emocional. Doutora, existe algum alimento, né, que é proibido para esse tipo de tratamento da acupuntura emocional ou não? Não. A medicina tradicional chinesa, ela tira alimentos que são desencadeadores de problemas energéticos, que geram doenças. E esses alimentos, cada pessoa é um tipo de alimento que não bate com a pessoa, seria isso? Isso. Que não convém que ela... Sim, nós temos algum tipo de, algum biotipo, né? Nós temos 4 biotipos, que são 4 tipos de pessoas que são diferentes. E na hora que nós fazemos uma avaliação, eu também utilizo a terapia ortomolecular e eu trabalho com as dietas do tipo sanguíneo. Certo. Então eu faço uma avaliação tanto da medicina tradicional chinesa como da ortomolecular também. E na ortomolecular eu consigo ver se a pessoa ela está com uma diátese ali, com um pH sanguíneo ácido ou alcalino. O tipo sanguíneo dela para mim é importante para eu direcionar uma dieta para ela dentro de todo esse contexto da avaliação da medicina tradicional chinesa juntamente com a ortomolecular. Então assim, não há um alimento contraindicado de uma maneira geral. Há contraindicações de alimentos para cada tipo de pessoa. Exato. Então mas nós temos alguns alimentos que são contraindicados eu queria saber para de você, todas as pessoas. exatamente, se tem algum alimento assim que a pessoa acaba ingerindo, acaba comendo ou bebendo e que não seja bom para o organismo. Tem, nós temos muitos. É. E temos hábitos também que são inadequados, que nós temos que muitas vezes mudar alguns hábitos diários. Isso eu acredito que a maioria da população tem hábitos que não são tão assim, saudáveis, né? Não, Ana, eu tenho que parar com isso, eu não acredito. Eu falei, infelizmente, se você quer se curar, é importante você tomar consciência e você começar a mudar alguns hábitos que são importantes. Doutora, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje conversando com a terapeuta doutora Maria Ana Grola e neste bloco também a presença da Juliana com as perguntas dos nossos telespectadores. É isso aí, doutor Luciano. Como é que estão as perguntas, Juliana? Muita coisa? Recebemos várias perguntas, doutor, e eu separei algumas aqui para que a doutora Maria Ana possa respondê-las, né, para nós e também para os nossos telespectadores. É isso mesmo. Com todo prazer. Inclusive, você disse que tem muitas perguntas. Se a doutora Maria Ana permitir, assim que terminar o programa, você envia as perguntas para ela, ela continua respondendo e responde para os nossos telespectadores. Pode ser, doutora? Pode, teria o maior prazer em fazer isso. Lembrando, doutor Luciano, aos nossos telespectadores, que envie suas dúvidas, sugestões de pergunta pelo e-mail drluciano@programasaudeendia.com.br. E também, né, quem mandar suas perguntas, vamos manter o sigilo, né? Isso é importante, né? Isso, por questões claro, éticas, por né, questões Juliana? éticas, isso mesmo. Doutora, eu gostaria que você comentasse com os nossos telespectadores, né, que é um assunto tão interessante, se você ministra cursos, né, a respeito da acupuntura emocional.
Sim, eu ministro esses cursos em várias cidades e eu vou começar também um curso desse em maio na região, na nossa região. E se você, então, quiser falar seu e-mail para quem quiser entrar em contato com você, né? O meu Quiser e-mail- fazer o curso ou mesmo uma Sim. consulta com você, Sim. né? Eu tenho o meu site que todos podem visitar, que é o www.mariaanagrola.com.br e o meu e-mail é mariaanagrola@gmail.com. Aí, tá dado o recado, né? Grola Se com alguém... 2 L's. Grola com 2 L's, né? Mas vai aparecer embaixo, né? Vai, isso. Teu e-mail. Sim. Juliana, vamos fazer as perguntas então? Vamos começar? Vamos, Pode claro. ser, doutora? Pode. Doutora, pode ser tratada qualquer doença com esta técnica da acupuntura sem agulha? Olha, pode. O importante é a pessoa perceber quais são as emoções e se às vezes elas não têm essa consciência, em consulta nós vamos buscar essa informação, né? E fazer o tratamento. A cura vai depender muito do quanto que a pessoa ela vai acessar essas informações e o quanto que ela vai reabilitar isso, né? Muito bom. Então a gente não Muito pode bom prometer cura 100% em nada, né? É, Porque a gente isso, não pode prometer isso depende muito espécie de da pessoa tratamento que está nenhum. vindo nos procurar, né? Depende da época que procura, depende Exato, também do do grau esforço que cada um faz para poder fazer um tratamento Exato, correto, não é verdade? E do grau que isso se encontra e o quanto que essa pessoa ela vai investir nesse processo para realmente a gente achar causa. Exatamente. Porque muitas vezes nós temos que fazer um trabalho intenso, né, de encontrar a causa. Porque todo desequilíbrio energético, toda emoção tem uma causa de origem. E por isso que eu falo sempre, né, que o que faz como prevenção é muito melhor do que esperar acontecer para depois tratar. Exatamente. Né, Juliana? Com certeza. Exatamente. Doutora Mariana, onde é realizado esse tratamento? Em hospitais, em clínicas? Como que é feito? Eu atendo em consultório. Ai, A pessoa ela precisa me procurar, é um trabalho feito pessoalmente, né? Às vezes, quando ela se encontra muito distante, é possível atender via Skype também. Então, é só agendar e é possível atender também via Skype. quanto tempo dura um tratamento, doutora? Então, isso vai depender. Muitas vezes, tem pessoas que me procuram com... hoje mesmo eu atendi, teve uma pessoa que me procurou numa consulta anterior, uma garotinha que tinha muito medo de dormir no escuro. Nós fizemos uma sessão e hoje ela me disse, Ana, todo o meu medo que eu tinha de escuro acabou. Outro dia eu dormi com a minha legal, amiguinha olha. no escuro e eu não tenho mais medo. Então depende muito de pessoa para pessoa também. E depende do trauma, e do né? trauma que a pessoa teve, né? Mas ela tinha horror, ela nunca dormia Que no legal. claro, nunca dormia no escuro, sempre tinha que ter uma luz acesa. Anos, desde os 6 aninhos até os 14 anos dormindo, Olha só. com medo de dormir no escuro. E em uma sessão nós resolvemos todo Muito esse problema. bom. Todas as pessoas podem usufruir dessa técnica? Todas, desde do momento que começa a se manifestar alguns tipos de sintomas de medo, né? Uma criança com 5 anos de idade, com 10, até 100, 200 anos. Mariana, uma curiosidade, existe, né, alguma contraindicação para a utilização dessa técnica ou não? Então, Né, Ju? uma pessoa que usa as tarjas pretas, as famosas tarjas pretas, tem pessoas que tomam muitos medicamentos, né? Eu costumo fazer umas sessões, mas eu vou ajudar também essa pessoa a fazer uma nutrição celular e trabalhar essas questões emocionais para libertar elas desses medicamentos. Certo. Então, Porque assim, esses mas medicamentos, eles ajudam até um certo ponto. é E lógico, tem pessoas que elas não têm uma resposta positiva quando elas estão tomando devido dosagens ao muito medicamento altas, com uma dosagem não compatível, né? Exato. Mas assim, uma contraindicação para a realização da acupuntura emocional, não. Nenhuma. A idade também, como você falou, pode ser Desde que a pessoa esteja em plenas consciências, né? Mesmo e tem um limite também ou não? em limite em que sentido que você me Limite de pergunta? idade. Não, Não? não, Qualquer idade, tipo uma idade bem avançada, não há problema. também não.
Se ela tem uma questão, eu já tive uma pessoa que me procurou de 80 anos de idade, que ela tinha um trauma muito grande. O primeiro filho que ela teve morreu queimado, né? Nossa. E ela tinha um trauma muito grande por conta dessa questão. Vários eventos na vida dela aconteceram, porque às vezes você tem um trauma e esse trauma ele se reproduz como um looping na sua vida, ele sempre está acontecendo. Ela falou assim: Ana, eu acredito que nós podemos morrer e ter um problema depois da nossa morte. Era uma crença dela. Ela falou: eu quero me livrar disso tudo. E ela veio e me procurou para a gente trabalhar todos esses traumas. Ela falou: agora eu posso morrer, que eu vou morrer em paz. Olha, se pode ajudar as pessoas, isso é muito bom, né? Isso é maravilhoso. Libertar as pessoas dos sofrimentos, né, dos traumas. Muito bom. E promover qualidade de vida, saúde. Como é que estão nossas perguntas? Acabaram? Doutor Luciano, hoje são essas perguntas. Lembrando mais uma vez os telespectadores que enviem suas dúvidas, sugestões de perguntas pelo e-mail drluciano@programasaudeendia.com.br, que curta a nossa página no Programa Saúde em Dia no Facebook e também no Instagram. Se alguém quiser, algum telespectador, mandar para o doutor Luciano também, fique à vontade, através do inbox que ele vai estar respondendo, né, doutor Luciano? Isso, no meu Facebook particular mesmo, né? Isso, no Facebook particular, Luciano Tadeu Simão Encrossi. Por hoje é só, doutor Luciano, e até a próxima semana, se Deus quiser. Se Deus quiser, né, Juliana? Doutora, antes de encerrarmos, eu gostaria que, se possível, deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores. Olha, eu tenho profunda gratidão de poder falar com todos os seus telespectadores sobre esse tema. É um tema um tanto pertinente, que é um tema extremamente natural, né? Ele não usa nenhum tipo de droga e tem um efeito maravilhoso. Então, todas as pessoas que têm uma dor, que está sofrendo com uma depressão, uma tristeza profunda, uma agressividade, nos procura para nós podermos ajudá-las. É isso aí, quem se pode ajudar é ótimo, né? Exato. Doutora, então, muito obrigado pela presença. Juliana, muito obrigado pela presença. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.